Gente, se tem um setor que é muito afetado pela variação de taxa de juros, inflação, pela economia em geral, esse é o setor da construção civil. Junto com ele vem o varejo do material para construção. De acordo com a Associação Nacional do Varejo de Material para Construção, o setor fechou o ano de 2022 com um crescimento de quase 210 bilhões de reais de faturamento e ainda tem um bom potencial para continuar crescendo em 2023. O meu nome é Plínio Reis, eu sou especialista tributário há mais de 10 anos e a minha missão aqui é fazer todo empresário pagar cada vez menos impostos dentro da lei. Junto ao crescimento do varejo do material para construção, vem a arrecadação de impostos pelo governo. É isso mesmo, quanto mais o setor cresce, mais o governo arrecada tributos com esse segmento. Então, se você tem alguma empresa nesse segmento ou conhece alguém que atue com varejo de material para construção, envie esse vídeo, menciona essa pessoa aqui embaixo. A gente vai passar por 5 dicas para o varejo de material de construção pagar menos impostos dentro da lei. O primeiro item da nossa lista também é conhecido como a tese do século. Ele é bem conhecido no mercado, mas uma dúvida que muita gente tem é que será que o entendimento dessa tese é aplicável para a minha empresa? O primeiro item da nossa lista seria a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Do que se trata isso? Para você calcular os tributos, você tem algumas regras, e para calcular os tributos especificamente o PIS e a COFINS, o governo federal divulgou quais são as normas, quais são as regras para você calcular esse tributo. Porém, quando isso aconteceu lá no passado, uma das regras que fazia você calcular o imposto da maneira que todo mundo teria que calcular, você coloca o ICMS dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS. E de acordo com o princípio da Constituição Federal no Brasil, isso não pode acontecer. Então, é como se você estivesse pagando imposto sobre imposto, e agora o Supremo Tribunal Federal decidiu, agora eu digo em 2017, que toda empresa que paga o PIS e a COFINS com ICMS na sua base pode voltar 5 anos, recalcular o seu PIS e o seu COFINS sem o ICMS na sua base, e essa diferença entre as duas pode ser ressarcida para você. Então, da mesma maneira em que é possível de gerar esse ganho retroativo, recuperando todo esse valor que você possivelmente tenha pago a mais, você pode inclusive excluir o ICMS da base de cálculo do seu PIS e do seu COFINS daqui para frente, fazendo com que o seu negócio tenha uma maior margem e que você consiga vender o seu produto mais barato na prateleira, inclusive. Gente, uma realidade de todo negócio, independente do segmento, mesmo empresas que não são do segmento do varejo de material para construção, o que toda empresa tem? Seriam ativos. Toda empresa tem um imóvel, toda empresa tem veículos, tem a parte de ativos. No caso de um varejo para material de construção, você vai ter toda a estrutura, você vai ter as prateleiras com os produtos sendo expostos, tirando o ponto do varejo do material para construção que vende na internet também, que tem uma infinidade de ativos como empilhadeiras para manusear os materiais no armazém geral e por aí vai. O que acontece? Quando você adquire ativos para a sua atividade, você pode se aproveitar de créditos tributários que foram incidentes nessa aquisição. O que muita gente não sabe, que a gente tem visto bastante no mercado, é que o pessoal, quando compra um ativo, tem ciência de que pode se aproveitar desses créditos, porém, faz isso da maneira errada. Então, onde está o X da questão? Cereja do bolo aqui. O segundo item da nossa lista seria o crédito acelerado sobre parte desses ativos. Para máquinas e equipamentos, o governo federal permite que você, varejo do material de construção, faça o aproveitamento desses créditos não pela parcela de depreciação, onde você vai levar, às vezes, até alguns anos para conseguir se aproveitar de todo o crédito dessa aquisição. Você pode se aproveitar de uma vez integralmente na data de aquisição.
Então, um crédito que ia te gerar ganhos parcelados e ao longo do tempo, ele pode de fato gerar um ganho considerável imediatamente na data da aquisição. Então, se você comprou algum ativo que se enquadra na classificação de máquinas ou equipamentos, fica aí a dica. Se você está se aproveitando dos créditos das parcelas de depreciação, está jogando dinheiro fora. Pode tomar o crédito integralmente à vista. O terceiro item da nossa lista é um item que, assim, a gente tem visto que isso é problemático na maioria das empresas do segmento, que é o ressarcimento do ICMS-ST. Você que está assistindo a gente aqui, que atua no segmento não só do varejo de material para construção, mas em qualquer varejo que tenha a incidência do ICMS-ST nas suas operações, sabe do que eu estou falando, que isso é uma pedra no sapato das empresas, né? Quando você compra uma mercadoria com ICMS-ST e depois vende essa mercadoria para fora do estado, você tem que pagar o ICMS de novo, tem que pedir o ressarcimento das entradas. Então isso é uma burocracia enorme que faz a empresa gastar tempo e dinheiro. Então, qual que é a oportunidade? Quando você, varejo de material para construção, compra a mercadoria com ICMS-ST, sabe aquele fornecedor que vende aquele produto que vem com um valor preenchido no campo ICMS-ST na nota fiscal, que deixa o seu produto, inclusive, muito mais caro? Esse cara, quando você compra essa mercadoria e vende ele para dentro do estado, você não precisa pagar o ICMS novamente, porque você já antecipou esse ICMS através da ST na entrada. Porém, o que acontece? Principalmente para você que vende na internet para todos os estados do país. Quando você compra uma mercadoria do seu fornecedor com incidência de ICMS-ST, ele vai entrar com ICMS-ST. Quando você vende essa mesma mercadoria para fora do estado, você tem que pagar novamente o ICMS. Porque o ICMS-ST é uma antecipação da venda interna dentro do estado, não as interestaduais. Pô, mas e o ICMS-ST que eu paguei na entrada quando eu vendo para fora do estado? Exatamente. Esse ICMS que você pagou na entrada, ele pode ser ressarcido para você. Então, o fisco estadual permite que você recupere todos os valores que você pagou a título de ICMS-ST sobre as vendas que aconteceram fora do estado. E dessa forma, quando você for ressarcido desses valores, você pode usar esse crédito para compensar todo o ICMS que você tem a pagar no seu dia a dia. Então fica aqui a dica: se você, varejo de material de construção, compra produtos com ST e vende parte desses produtos ou a maior parte para fora do estado, muita atenção, porque se você ainda não está fazendo o ressarcimento do ICMS-ST, pode ter uma boa fortuna perdida na economia, no financeiro da sua empresa. O quarto item da nossa lista vai principalmente para o pessoal que vende aí material de construção pela internet, principalmente, vende para todos os estados, e tiveram muitos problemas com o tão temido ICMS de FAO. O que é o ICMS de FAO, né, gente? Passando por um breve resumo, antes de toda essa discussão, quando você tinha uma empresa que vendia para consumidor final fora do estado, que é o caso do e-commerce, imagine que você esteja no estado de São Paulo, por exemplo. A sua loja vende de São Paulo para um cliente em Minas, apenas São Paulo recebia a receita do ICMS que era recolhido. Minas, mesmo que o cliente estivesse lá, não recebia um centavo para o cofre do governo de Minas. E aí o que começou a acontecer é que os estados começaram a reclamar porque, São Paulo está concentrada a maior parte das empresas. Só que a gente tem cliente espalhado pelo Brasil todo. Então não é justo só São Paulo receber arrecadação e os estados onde os clientes estão não receber nada. Aí foi quando o DIFAL começou a ser discutido. E hoje qual que é a mudança? Se hoje uma mesma empresa de São Paulo vende para um consumidor final, seu cliente em Minas Gerais, esse ICMS ele é partilhado. Parte do ICMS vai para o estado onde está o vendedor, que é São Paulo. Parte do ICMS vai para o estado onde está o cliente, o consumidor final, que é Minas nesse caso. Agora, essa discussão
ela aconteceu de uma forma que ela não respeitou alguns princípios da Constituição do Brasil e dessa forma muitos estados exigiram esse DIFAL indevidamente. Então o que a gente tem visto é que em alguns casos onde os estados estão autuando, né, estão multando contribuintes por falta de pagamento do DIFAL, para ficar uma dica aí, ficar todo mundo atento, porque muitas dessas autuações são indevidas. Inclusive, a gente teve caso que a gente conseguiu derrubar esses autos de infração dos clientes, porque o Estado ele cobrou um valor do cliente que ele não teria direito. Então, se você, varejo de material para construção, que vende na internet, teve problemas com o DIFAL no passado, né, nesses últimos anos, e ainda está tendo e está com medo de como vai ser agora em 2023, fica atento, tenta buscar um suporte jurídico, né, um apoio de algum advogado de confiança, para que você possa entrar com ações para garantir os seus direitos. Então, principalmente porque o ICMS é muito relevante na margem de lucro das operações, fica aqui a dica, busquem ajuda e não deixem isso passar. A gente pode estar falando de uma boa quantia de dinheiro no seu bolso. Chegamos no quinto e último item da nossa lista, que último, porém não menos importante, que é a escolha do regime tributário. O que a gente tem visto muito ultimamente? Né? Na cabeça das pessoas, foi instalado o entendimento, né, de notícias, né, de posicionamentos em geral, que os regimes tributários no Brasil teriam uma ordem, onde você abre a sua empresa no Simples Nacional, e não tem nada de errado nisso, inclusive é o mais indicado pela facilidade. Estourando o limite do Simples Nacional, que fica ali próximo dos 5 milhões, você passaria para o regime do lucro presumido, e depois, quando começa a faturar bastante, passa para o regime do lucro real. Porém, isso não é uma regra, né? Cada regime tributário tem suas particularidades, tem suas características, e o que a gente tem visto é que existem muitas empresas que estão em algum regime tributário por um acaso, porque sempre esteve, ou porque alguém falou para ele ir para esse regime, ou porque era mais fácil, começou as suas operações, só que não foi reavaliado qual o melhor regime tributário para o cenário atual hoje da empresa. E aí o que a gente tem visto é que, quando a gente pega a carga tributária de uma empresa, ela pode estar até no Simples Nacional, mas quando a gente pega a carga tributária de uma empresa hoje no regime e simula um outro cenário comparando a carga tributária em um outro regime tributário, como um lucro real, por exemplo, muitas das vezes a empresa pagaria menos imposto, teria uma menor carga tributária, uma maior margem de lucro, mais dinheiro no bolso, se estivesse em outro regime. E estava deixando o dinheiro de fora simplesmente porque não foi feita essa análise. Então, se você tem a sua empresa num regime tributário que seja real, presumido ou Simples Nacional, e faz tempo que você não faz essa avaliação, considera quais são as suas margens de lucro, considera se você tem muita despesa operacional ou não, e tenta fazer pelo menos o que a gente indica pela nossa experiência, que a empresa faça esse tipo de análise pelo menos uma vez por ano. Assim ela pode se programar para o ano que vem, para o ano seguinte, para, a gente está com uma margem apertada aqui, estamos com bastante despesa, eu acho que vale a pena ir para o real. O planejamento tributário, ele está muito ligado na escolha do regime tributário, inclusive. Então, se você faz tempo que você não avalia, ou se você nunca avaliou, fica aqui a dica. A simples troca do regime pode fazer você colocar muito mais dinheiro no bolso no final do mês. Gente, imaginam que vocês têm que percorrer um trajeto, você tem que seguir uma rota. Você tem que fazer uma viagem, por exemplo, de São Paulo até Salvador, na Bahia. Você tem diversos caminhos para chegar até Salvador, né? Imagina que você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de moto, você pode ir de avião. Se você for em via terrestre, tem diversos caminhos, várias rodovias. Algumas têm mais pedágio, outras têm menos, outras o asfalto é melhor, outras pior. Então, imagine que o objetivo principal é chegar no seu destino final, que é Salvador, na Bahia.
não é porque você chega em Salvador que você faz isso da melhor maneira. Existem diversos outros caminhos que você pode percorrer, que às vezes você está seguindo um caminho que você chega no seu objetivo final. Mas não é porque você chega que você faz isso da forma que é melhor para a sua empresa. Então, será que não tem uma outra empresa que está chegando lá mais rápido, está seguindo outro caminho que é melhor e você não sabe? Assim como esse exemplo, né, que a gente deu, o planejamento tributário funciona dessa forma. Então, não é porque você paga seus impostos todos os meses ali, tudo certinho, calcula os impostos, paga as guias sem um dia de atraso, que você faz isso da melhor maneira. Então, fica aqui a dica de que existem outros caminhos previstos em lei que não vão te causar problema, que o próprio governo permite, que é como se fossem outros caminhos para você chegar no seu objetivo final. Porém, às vezes você vai pagar menos imposto, você vai ter uma despesa menor com impostos todos os meses e, consequentemente, você vai ter uma maior margem de lucro. Vai sobrar mais dinheiro no caixa da sua empresa no final do mês. A sua empresa vai crescer mais, você vai ter mais prosperidade e a sua empresa vai crescer cada vez mais consolidada. Então, coloque o planejamento tributário no dia a dia da sua empresa e veja os números crescerem cada vez mais.